terceira viagem, Paulo saiu lá de novo, da mesma cidade sempre, Antioquia, da Síria. Ele passou pela Turquia, na região da Galácia, parou em Éfeso, ficou 3 anos em Éfeso. Depois ele foi para Macedônia, desceu para Acaia, que é a Grécia atual, e de lá ele iria retornar para Antioquia da Síria. Só que, o que aconteceu? Ficou sabendo que tinha um plano para matá-lo, os judeus. E aí, o que a gente falou na última aula? Ele retornou novamente a Acaia, Macedônia, mas ele veio com uma comitiva e pegando ofertas nas igrejas para levar para a igreja de Jerusalém. Eu estou voltando aqui atrás, porque eu encontrei uma foto dele com os capangas dele. Aqui, Paulo e os capangas dele. Tá vendo esse sorrisinho aqui, com esse narigão grande de turco? Esse é o Paulo, tá vendo? Se eu tivesse com esse monte de capanga, também ia estar sorrindo à toa. Ia apertar as campainhas das casas tudo na rua, ia pisar no rabo do gato, porque com esses capangas aí pode tudo, né? Olha lá, Sópatro, o Paulo, Aristarco, Secundo de Tessalônica, o Caio de Derbe, o Timóteo, o Tíquico e o Trófimo da Ásia e o Lucas de Troade. Estava bem acompanhado, né? Aí nós falamos que quando ele passou por Troade, porque ele voltou na Caia Macedônia, quando ele chegou em Troade, antiga Troia, aconteceu aquele episódio do Eutico, que a gente não vai poder parar muito, que a gente já falou. De Troade ele foi para Assos, Mitilene, Quio, Samos, Mileto, que é 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Aqui toda a trajetória da terceira viagem, desde quando saiu da Antioquia, da Síria, passando aqui pela toda a Turquia, pela Galácia, ele parou aqui em Éfeso, fez aquela viagem lá pela Macedônia, Acaia, daqui ele queria voltar direto para Antioquia, para Jerusalém, na verdade. Só que aí ele ficou sabendo do complô e retornou de novo com essa equipe lá, com a gangue dele. Aí lá em Mileto, vamos voltar um pouquinho só para ver Mileto, onde está. Ele foi descendo aqui, ó, de barco, e aí ele não quis parar em Éfeso, porque se ele parasse em Éfeso, o pessoal ia segurar ele muito tempo. Então ele foi direto para Mileto, que era só 50 quilômetros de Éfeso, e lá ele chamou os presbíteros. Não sei se vocês lembram. Aí ele conversou com os presbíteros, ele pregou lá para eles, falou sobre tudo que ele sabia que ia acontecer com ele, que o Senhor já tinha mostrado, que haveriam prisões, etc. e tal. Aqui é o resumo dos principais assuntos. Tá, Atos 21, onde a gente parou. Aí ele volta para Jerusalém, visita Tiago, é preso no templo e Paulo se defende. Então, lá de Mileto, onde ele fez o discurso que marca o fim da obra missionária, ele desce para Cós, Rhodes, Pátara, Tiro, etc. e tal. Em Tiro, lá na Fenícia, já está lá na costa, gente. Está lá do lado de Israel. Ele fica 7 dias com os discípulos e recomenda que o recomendaram em profecia não ir a Jerusalém, que nós já falamos. Eles ajoelharam na praia, oraram. Ele continuou. Ele sabia que ele tinha que prosseguir. Não era uma proibição, era só uma predição. Eles embarcaram em Tiro, foram para Ptolemaida. Ele saudou os irmãos lá, ficou um dia de Ptolemaida, foi para Cesareia. Estou passando rapidamente, que isso é só um diário de bordo. 60 quilômetros ao sul. Depois ele foi para a casa do Filipe Evangelista, lá em Cesareia, que tinha as 4 filhas virgens, que eu já tinha dito. Isso é só revisão. Ágabo, em Cesareia, ele encontra com Ágabo, que veio de Jerusalém, que fez aquela mímica que eu disse, que ele colocou o cinto em volta das mãos e falou, e dos pés, falou assim que vai acontecer com você quando chegar em Jerusalém. Essa profecia de Ágabo, né, foi uma interpretação falada junto com uma prática mímica, que era muito comum no Velho Testamento, também já foi dito. Aí os exemplos, né, o que aconteceu com o profeta Aías, o Isaías, o Ezequiel. A resposta de Paulo, o que vocês estão fazendo? Mexendo com o meu coração, choramingando. Eu sei que eu tô preparado para tudo, até para a morte, né, mas ele queria seguir para Jerusalém. Agora a gente vai ver alguns paralelos entre a viagem de Jesus a Jerusalém e a viagem de Paulo. Ambos viajaram para Jerusalém com um grupo de discípulos. Sofreram oposição de judeus que conspiraram contra as suas vidas. Fizeram ou receberam 3 profecias sucessivas sobre os seus sofrimentos, incluindo a sua entrega aos gentios.
e declararam sua disposição de entregar a vida. Estavam determinados a completar seu ministério sem se desviar dele e expressar a sua entrega total à vontade de Deus. Enfim, Paulo e a equipe conseguiram chegar em Jerusalém, depois de todo aquele percalço todo. Para mim, o fim da terceira é aqui. Porque no caminho ele ainda, por mais que ele estava falando mais para cristãos, ele ainda estava fazendo alguma coisa, né? Oficialmente foi aqui. Foram para a casa de Mnason e de Chipre, que morava em Jerusalém. No dia seguinte, encontraram-se com o líder da igreja de Jerusalém, o Tiago, o irmão de Jesus. Os discípulos se reuniram para ouvi-lo, e ele deu um testemunho minucioso de tudo aquilo que o Senhor tinha feito, o Espírito Santo tinha feito em toda essa terceira viagem missionária. Ele sempre fazia isso, ele prestava contas do que Deus tinha feito. Pedro e João provavelmente não estavam mais em Jerusalém, porque eles não foram citados. Circulava em Jerusalém uma falsa notícia de que Paulo ensinava os crentes judeus a apostatarem de Moisés, deixando de circuncidar seus filhos e de observar a lei. Fizeram uma ação preventiva. Paulo foi aconselhado a purificar-se juntamente com toda a comitiva, segundo a tradição dos judeus. Então, o irmão de Jesus falou para ele, olha, já que está circulando esse boato, vamos fazer o seguinte, faz o voto de Nazireu, fica 30 dias sem cortar o cabelo. Olha o Paulo ali, olha o cabelão dele. Fica 30 dias sem cortar o cabelo, aí, nesse período, não beba bebida forte, não beba vinho, não pode encostar em defunto, não pode ir em enterro nem de parente, tem que se purificar. Mas isso já era uma prática comum no judaísmo. Todo judeu, quando ficava muito tempo fora, quando retornava, tinha que passar por um ritual de purificação, porque ficou no meio do povão, dos gentios. O que é o voto de Nazireu? Tempo específico de vida contemplativa, sem cortar o cabelo, evitando qualquer contaminação, inclusive o funeral de pessoas próximas, nada de vinho, nada de bebida forte, nem mesmo uva ou casca de uva. Eles são bem rigorosos. E no final dos 30 dias, raspava a cabeça como encerramento do voto de nazireado. Chegou a festa dos Pentecostes. Lembra que Paulo estava com um pouco de pressa para chegar para a festa dos Pentecostes? Inclusive, ele não parou em Éfeso, porque se chegasse lá, ele não ia chegar a tempo da festa. Por isso que ele foi para Mitilene e mandou chamar o pessoal, os presbíteros de Éfeso, para conversar em Mitilene, para ele poder ganhar tempo. Então, havia milhares de judeus de todas as partes do mundo em Jerusalém. Quando Paulo estava no templo, surgiu um tumulto movido por judeus incrédulos vindos da Ásia. Lembra que ele foi orientado que haveria o risco de ter problema? Então, faz o voto de Nazireu, se purifica para não ter problema com esse povo. Mas quando o povo quer fazer barraca, inventa, concorda? Quando você quer criar problema para alguém, você arruma um jeito, né? Então, fizeram um tumulto. Esses judeus que vinham da Ásia, lá provavelmente da Turquia, alegaram que Paulo havia introduzido, talvez Éfeso, havia introduzido o seu companheiro Trófimo, o Efésio, no interior do templo, que era incircunciso. Isso não era verdade. Ele não estava profanando o templo, estava passando pela cerimônia de purificação, exatamente para não cometer profanação. Era justamente o contrário. Aí eles tentaram linchar o Paulo. Agora eu vou explicar o que acontece. Havia no templo um muro que separava o pátio dos gentios das demais áreas. Você vê o tanto que o judeu era rigoroso com esse negócio. Aqui no Brasil, a gente aceita todo mundo de fora, né? A gente não consegue nem entender isso. O pessoal vem de fora, eu sou do Japão, sou da China, sou dos Estados Unidos. A gente, nossa, que legal, não é assim? Aí você quer ouvir a pessoa falar, você quer conversar com ela, não é assim? Lá fora, a maioria dos países não são assim. Nem nos Estados Unidos é assim. Um judeu pior ainda, porque os outros são impuros, né? Eles que são a nação eleita, né? E aí, no templo, tinha essa divisão, onde os gentios podiam entrar e onde os judeus podiam entrar. Eles não tinham, gentios, permissão para ir além desse muro. Havia uma inscrição no muro que dizia, assim, bem amigável, bem amorosa, essa inscrição. Nenhum forasteiro pode ultrapassar essa barreira que cerca o santuário e seus recintos. Qualquer intruso pego em flagrante será o único culpado pela sua morte. Uma ameaça light. Bom entendedor, minha palavra basta. Os romanos davam aos judeus autorização para matar quem desobedecesse. Complicado, né? Não podiam derramar sangue no recinto.
Por isso, arrastaram Paulo para fora com a intenção de linchá-lo. Eles estavam liberados pelos romanos para matar quem entrasse lá dentro ou levasse alguém lá para dentro, né, que não fosse judeu. Paulo não havia feito isso, mas foi acusado, acorrentado, preso e só não foi linchado porque os guardas romanos não permitiram a comando do comandante Cláudio Lísias. O templo ficava numa região baixa e o quartel ficava numa região alta. Então, lá do quartel, eles viam tudo que estava acontecendo lá embaixo no templo. Por isso que deu tempo. Porque eles, na hora que viram que começou o tumulto, eles já desceram correndo. E a função dos funcionários lá do Império Romano, dos comandantes, era evitar a balbúrdia, a confusão. Se começasse uma guerrinha lá entre o povo judeu mesmo, e eles não estabelecessem a paz, eles perdiam o pescoço. Era a função dos comandantes. Então, o comandante Cláudio Lísias nem sabia quem era Paulo, não sabia o que estava acontecendo, ele já saiu correndo para proteger o cara, porque ele não podia permitir tumulto. Quando Paulo estava sendo levado para a Fortaleza Antônia, pelos guardas romanos, pede para falar com a multidão. Ele fora confundido pelo tribuno com um egípcio que fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 sicários, 4.000 salteadores. É o seguinte, ele vira para o comandante e fala em grego e pede autorização para falar com o povo. Aí o comandante já falou, opa, esse cara é diferenciado, está falando em grego, né? E ele vira para o povo e fala em aramaico. Opa, mais diferenciado ainda, né? Vira para o povo e fala na língua do povo. Quando o pessoal viu que ele estava falando em aramaico, parou para prestar atenção no que ele estava falando. E aí acabou aquela confusão e ficou em silêncio. E aí que o comandante virou para ele e falou assim, você não é aquele egípcio que levou 4.000 sicários para o deserto para fazer uma revolução, uma rebelião contra Roma? Ele falou, não tem nada a ver. Aí ele foi quando ele pediu a permissão e começa a falar. Aí ele contou a sua conversão em Atos 22, qual era a missão dele, e ele foi levado diante do Conselho Superior. Na verdade, tudo isso eu já falei, por isso que eu estou passando um pouco rápido, tá? Havia um sentimento de desaprovação gentílica muito grande. E era tudo que aqueles judeus não gostariam de ouvir, que ele tinha como missão os gentios. Qual a defesa dele perante o povo? Ele estava numa escadaria, gente. Os soldados tiveram que pegar ele na escadaria, o tumulto foi tão grande, e levar ele no colo, porque ele não conseguia nem andar. Imagina, a muvuca que estava ali, né? Então, ele contou nesse discurso a história dele anterior à conversão, como foi a conversão dele, qual era o projeto de Deus para a vida dele depois da conversão, e explica como lutou com Deus para aceitar seu ministério direcionado aos gentios. Ou seja, ele se botou na mesma posição dos judeus. Eu entendo vocês. Foi até muito humilde, né? Eu entendo vocês. Eu também era muito fiel. Eu também era muito rigoroso. Eu levava tudo muito a sério. Eu concordo com vocês em relação aos gentios. E foi muito difícil para mim também aceitar que o meu ministério era para os gentios. Pedro também teve essa dificuldade. Todos eles tiveram essa dificuldade. E aí ele reivindica seus direitos de cidadão romano, que era a arma que ele tinha para sobreviver nessas situações, né? Os judeus passaram a gritar após Paulo dizer do seu chamado para os gentios. E aí, ou seja, tinha ficado em silêncio para ouvir ele falar, mas na hora que ele falou do chamado para os gentios, virou confusão de novo. Isso parece muito com o julgamento de Jesus, concordam? Bem parecido. A insanidade da multidão. Para os judeus, o proselitismo não era problema. Ou seja, um gentio tornar judeu não era problema. Mas a evangelização, ou seja, um gentio virar cristão sem primeiro passar pelo judaísmo, aí sim, aí era uma abominação para eles. Ou seja, eles estavam criando um sistema como se o cristianismo fosse uma seita do judaísmo. E não era essa a intenção do Senhor, de qualquer forma. De maneira alguma. Houve uma ordem do comandante, que ele salvou Paulo do linchamento, recolheu a fortaleza, ele foi açoitado. Aí, isso foi problema. Sem se conhecer a verdade dos fatos, mandaram açoitar ele sem saber que ele era cidadão romano. Paulo fez essa pergunta. Ele revelou ao centurião romano que era cidadão e não podia ser açoitado sem um processo formal. E aí lembra que eu falei que eles tinham muito medo disso? Os comandantes romanos tinham muito medo de açoitar, de prender, de linchar, de seja o que for,
um cidadão romano sem um processo, porque senão sobrava para eles. Lembra da história do advogado? Eu vou passar de novo na história do advogado. O comandante ficou com medo. Aí ele o centurião informou o comandante acerca da cidadania, e o comandante ordenou que o prisioneiro fosse solto e que se reunisse o sinédrio judaico, para que Paulo fizesse a defesa diante deles. O mesmo sinédrio que partiu para cima de Jesus também, né? Cidadania romana. Paulo nos dá aula de teologia política básica. Teologia política básica. Ele usa os meios dele, não só cristãos, espirituais, etc., mas também usa a cidadania dele como arma, né? Para ele poder divulgar o evangelho. Ele conhecia seus direitos legais e a cidadania era comprovada com um distintivo. Era uma tabuleta de bronze de 2 faces. Caso a pessoa mentisse, era condenada à morte. Então, ele carregava uma tabuleta de bronze, dizendo que ele era cidadão romano. Provavelmente, na hora que ele começou a falar com o comandante, ele tirou lá debaixo da túnica e mostrou aqui, ó, sou cidadão romano. Se a pessoa falasse que era cidadão e não era, ele podia ser morto. Paulo fica angustiado, porque sentia que seu ministério não podia parar naquele momento. E a igreja estava dividida. Gentios de um lado, judeus de outro, é como se houvesse 2 evangelhos. Aqui é aquela história do advogado Cícero e do procônsul Caio Verres. Eu botei aqui para vocês lerem, se quiserem, depois, porque já foi dito que o Caio Verres se deu muito mal, porque ele mandou matar um cara que gritava que era cidadão romano, e isso aí no ano 70 a.C., e aí, a partir daí, o que aconteceu com ele virou de exemplo, né, para todo mundo. Todo mundo agora tinha medo de botar a mão num cidadão romano. Paulo diante do Conselho Superior. Plano para matar Paulo, e Paulo é mandado para o governador Félix. Julgamento pelo sinédrio. Como é que foi? Tá, então o comandante falou, leva ele para o sinédrio, que isso é um problema de religião. Não é problema de lei, não é comigo. Paulo compareceu ao mesmo tribunal que condenou Jesus à cruz e Estevão ao apedrejamento. Então, ele já sabia que o negócio lá não ia ser fácil para ele, né? O sinédrio era responsável por interpretar e aplicar a lei judaica, as questões da nação e levar a julgamento os transgressores. Então, tudo que era relativo à lei judaica era com eles. Em relação à lei romana, era com os romanos. A gente vai falar do terceiro Ananias de Atos aqui. Quem foi o primeiro Ananias que a gente viu em Atos? Alguém lembra? Capítulo 5. O que foi morto. O primeiro no capítulo 5 foi o que... Ananias e Safira. O segundo foi o que o Senhor falou para ele, vai lá em Damasco. Ele estava em Damasco, né? Vai lá na rua direita, na casa de Judas, tem um servo meu lá, agora servo, né? E abriu a visão. E o terceiro Ananias é esse aqui, ó, um sumo sacerdote, que foi sumo sacerdote de 47 a 58, 59, mais ou menos, depois de Cristo. Era um homem rico, influente, é o chefão do sinédrio, presta atenção. Conhecido pela má fama, violento, ganancioso, impopular diante do povo. Era um homem inescrupuloso, glutão, que a gente falou bastante hoje, ladrão e um traidor que estava a serviço dos romanos. Você imagina você ser julgado por esse cara? Em 66, depois de Cristo, ele fugiu no levante judaico contra Roma. O povo sabia que ele era simpatizante de Roma. Como levantou um levante contra Roma, sabendo que ele era simpatizante, automaticamente ele era inimigo dos judeus, né? Ele foi assassinado quando estava escondido no aqueduto do palácio de Herodes. O cara que era o poderoso, né? Teve que esconder no aqueduto e foi morto lá. Então, pontos de destaque da defesa de Paulo perante o sinédrio. Ele já fez uma primeira defesa parcial ali no meio lá com soldados romanos e o povão dos judeus no meio da rua, né? Mas agora é perante o sinédrio. Primeiro, ele começou com muita cordialidade. Ele falou, varões irmãos. Dá vontade de falar diferente, concorda com esse povão? Raça de víboras. Não. Ele foi cordial. Ele não quis botar mais fermento na massa. Trata com respeito em pé de igualdade. Normalmente, eles eram chamados de príncipes do povo, anciões de Israel. Ele não foi deseducado, mas também não idolatrou os caras. Né? Foi sábio.
há outro destaque da defesa dele, a crueldade do sumo sacerdote. Ananias ficou irado ao ouvir que Paulo vivera com toda boa consciência e ordenou que batesse na boca de Paulo. Ele tinha poder, mas não tinha ética. Paulo reagiu de imediato. Não foi igual Jesus, que ficou calado. Ele reagiu. Não teve o mesmo controle quando foi esmurrado. Desculpou-se por ter falado mal do sumo sacerdote. Provavelmente, Paulo tinha uma deficiência visual e não reconheceu que era o sumo sacerdote. Ou dizem que ele ficou muito tempo fora e trocaram de sumo sacerdote e não sabia quem era. Ou o cara não estava bem vestido, porque essas posições de destaque a pessoa tem que estar bem vestida, né? Imagina, o cara é o sumo sacerdote e está lá de, vamos falar da nossa língua, né? Bermuda e camiseta e chinelão, Raider. Não dá, né? Então, de alguma forma ele falou. E aí ele demonstrou respeito pelo cargo, sim, mas não pelo homem que ocupava. Chamou de parede branqueada. Pode significar hipócrita em relação aos túmulos caiados, que eram branqueados para não ser tocados por equívoco. Os judeus não podiam encostar em túmulo. Então, eles pintavam de branco para ficar destacado, para ninguém encostar, porque senão ficava impuro quem encostasse nos túmulos. Mas por que ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada? Porque por dentro estava podre, estava cheirando mal. Ele foi bem, assim, ele deu um chute no joelho do cara, né? De bicuda. 2 pés no peito. Paulo não estava praguejando por estar furioso, ele estava profetizando. Olha a diferença. Fala assim, mas ele é um homem guiado pelo Espírito Santo, como é que ele falou desse jeito com alguém, né? Mas ele estava emitindo uma profecia. Não era um desabafo de ódio porque o cara mandou bater na cara dele. Era uma profecia. Ananias perdeu o cargo por causa de um conflito sangrento entre judeus e samaritanos no ano 58. E depois ele só foi morto em 66, no Levante. Então Paulo lhe diz, Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? E os que ali estavam disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Porque eles botavam o sumo sacerdote lá em cima, né? E Paulo disse, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Saiu bem, né? Ele saiu bem dessa situação. Tanto que ele pediu perdão em reverência ao cargo, não em relação ao homem. Estratégia de Paulo. Sabendo que os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos ou espíritos, afirmou estar ligado aos fariseus, partilhando com eles a esperança de Israel. E isso livrou ele de uma condenação unânime. Olha o tanto que ele foi esperto. Ele sabia que ali no Sinédrio tinha um grupo dos saduceus, que não criam em nada, de espírito, de anjo, de ressurreição, e o grupo dos fariseus, que ele tinha feito parte. Então, o que ele fez? Ele jogou um grupo contra o outro. Porque se ele não jogasse um grupo contra o outro, ele ia ter voto de todo mundo contra ele. Entenderam? Então, ele jogando um grupo contra o outro, naturalmente, os fariseus eram contra os saduceus contra os fariseus, então os fariseus iam ficar do lado dele. Pelo menos aí, mais ou menos a metade do pessoal ia ficar a favor dele. Foi uma jogada de mestre. Então, o que unia os cristãos e os fariseus era a doutrina da ressurreição. Quando ele falou de ressurreição, pronto. Já virou uma confusão entre eles, começaram a brigar entre eles lá e esqueceram do Paulo. Teve uma intervenção do comandante. Como houve uma grande celeuma por causa da discussão teológica entre fariseus e saduceus, o comandante resolveu, por precaução, retirá-lo do sinédrio. De novo, o comandante salvando Paulo. De novo. Tirou do sinédrio para colocá-lo em segurança na Fortaleza Antônia. Ele viu, ele vai ser morto de qualquer forma, né? Então, vamos tirar ele daqui. E ele era responsável pelo Paulo, porque Paulo era cidadão romano. Essa é a 3ª vez que o comandante resgata Paulo da mão dos judeus. A prisão dele em Jerusalém, né? Ele foi para a Fortaleza Antônia. Nesse momento de aflição, o Senhor aparece para ele. E na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem. Foi o Senhor que apareceu, hein? Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Que era o maior objetivo de Paulo, eu creio que era chegar em Roma.
Aí ele é transferido de Jerusalém para Cesareia. Cesareia, que era onde realmente os reis ficavam, os oficiais, o exército. Jerusalém era mais religiosa. A política mesmo estava centrada em Cesareia. Quando o inimigo se vê vencido no argumento, ele utiliza-se da violência. No dia seguinte, o sobrinho de Paulo o informa que mais de 40 judeus planejavam matá-lo sob anátema. Anátema é maldição. Com apoio do Sinédrio. Tinha um grupo conversando, um ouve, passa para o outro ouve, passa para o outro, até que chegou no sobrinho de Paulo. Então, Paulo tinha uma irmã em Jerusalém, pelo menos uma irmã. Paulo, então, recomenda que seu sobrinho conte ao oficial romano. E aí, portanto, foi transferido para Cesareia. O oficial romano Cláudio Lísias informa o ocorrido ao governador romano Félix, que ficava em Cesareia. Avisa que estará enviando o preso para que ele não seja linchado em Jerusalém, salvando a vida de Paulo. Na mesma noite que o Senhor apareceu em visão a Paulo e lhe disse que ele seria enviado a salvo para Roma, um rapaz, num lugar e hora certos, ouviu algo e soube o que fazer. Vocês creem em coincidência? Não. Coincidência santa. Quando oro, algumas coincidências acontecem. Presta atenção. Quando deixo de orar, as coincidências deixam de acontecer. Então, quando Jesus se manifestou a Paulo e falou assim, não, você vai dar tudo certo, você vai para Roma, naquele mesmo momento o sobrinho dele estava ouvindo essa história, de que eles iam matá-lo e correu para avisar. Não foi uma coincidência. Normal, foi santa. O oficial romano reconhecia a inocência de Paulo, mas ele é levado preso para Cesareia, né? Sob forte escolta armada. Imagina, meia guarnição seguiu Paulo para protegê-lo, ele ficou no meio. 200 soldados, 70 lanceiros, mais 200 soldados, 70 da cavalaria, mais 200 lanceiros. 5 dias depois, passa pelo seu primeiro interrogatório. De Jerusalém a Cesareia era só 90 quilômetros. 470 homens dando guarda para ele. A gente achou que já era muito ele andar com aquele monte de capanga. Agora imagina, né? Para essa audiência, vem de Jerusalém uma delegação que traz junto um orador chamado Tértulo, um advogado, que representaria os interesses judaicos perante o governador Félix. Então, do lado lá dos judeus, eles mandaram esse tal de Tértulo para acusar Paulo, né? Vamos falar um pouquinho do governador Félix. A gente tem que entender quem é esse cara para entender o porquê do comportamento dele. Ele nasceu escravo. É o único caso de província no mundo da história romana lá, que ele chamava do mundo, né? O mundo conhecido, que um escravo tinha virado governador. Por influência do irmão dele, o Palas, que era amigo do imperador Cláudio e depois foi amigo de Nero. Coisa assim, dificílima de acontecer. Haja influência. Foi o primeiro escravo da história a tornar governador. Primeira esposa dele, não se sabe, mas era uma princesa. Ele escolhia a dedo com quem ele ia casar, porque ele tinha interesses, né, de poder. A segunda esposa dele foi uma princesa que era neto de Antônio e Cleópatra. Essa Cleópatra aqui não é a Cleópatra do Egito. É a Cleópatra, filha de Herodes o Grande. Não casou com qualquer uma de novo, né? A terceira esposa dele é a Drusila, que é a filha de Herodes Agripa I, que era irmã de Herodes Agripa II. Vocês lembram lá da primeira aula? A quarta geração do Herodes o Grande era a Drusila, a Berenice e o Agripa II. Eram irmãos. Ele governou como procurador da Judéia por 7 ou 8 anos, a partir do ano 52. Olha como Tácito, o historiador Tácito, descrevia ele. Praticante de todo tipo de crueldade e luxúria, exercendo o poder de um rei com os instintos de um escravo. Gente boa, né? Bem gente boa esse Félix. Eu, para decorar o nome dele, Gatuno Félix. Vocês já pensaram nisso? Por que gato às vezes é chamado de Félix? Ele é o Gatuno Félix, para vocês decorarem o nome dele. É o gato Félix. Atos 24. Ele foi acusado, se defendeu diante do gato Félix,
e ele vai diante de Félix e Drusila. Então, no capítulo 24, o Tértulo, o advogado, gente, piada de advogado é maldosa, maliciosa, mas muitas vezes verdadeira. Vocês sabem disso, né? Vamos ver como é que esse Tértulo vai agir. Dá vontade de dar outro chute na canela desse cara. Presta atenção no Tértulo. Ele inicia seu discurso elogiando o administrador do governador Félix. Por quê? Fazendo uma média, né? Bajulador, manipulador. Que implicaria na condenação de Paulo. Foi um interrogatório de acusações mentirosas. Eu não servia para ser advogada. Porque se a pessoa que me contratasse estivesse errada, eu ia chegar lá e falar assim, olha, pega esse vagabundo, bota na cadeia. Eu não ia dar conta, gente. Eu admiro um advogado defender um malandro. Eu admiro, de verdade, porque eu não dou conta. Eu ia ser a primeira a falar, prende agora. Mas olha o cara lá, foi lá, mentiu de boa mesmo. Manipulou, distorceu, fez o que fosse necessário para poder acusar o Paulo. Temos achado que este homem é uma peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos. Seita dos nazarenos, olha como eles chamavam. Assim, teve um monte de nome no início, o pessoal não sabia como chamar isso, né? Seita dos nazarenos, o caminho, e assim vai. O qual intentou também profanar o templo, que era mentira. E nós o prendemos, conforme a nossa lei, e o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência. Mentira também, só estava defendendo Paulo, não estava tirando com violência. Tem que ter paciência, né? Esse povo mentiroso. Então, ele apresentou 3 acusações, portanto. Gente, o Paulo já apresentou o resumo do resumo do resumo. Lógico que ele ficou horas falando contra Paulo, óbvio. Mas olha as acusações. Que ele tinha promovido um tumulto, que ele promovia uma seita, que era a seita dos nazarenos, e que ele fez um sacrilégio, que ele tentou profanar o templo, que também era mentira, muito pelo contrário. Ele estava lá fazendo um voto de nazireu. Paulo apresenta a sua defesa. O que ele disse? Ainda bem que Paulo é culto, inteligente, excelente orador, uma excelente retórica, senão ele estava frito. Literalmente. Ele disse que eles não podem provar as acusações. Paulo foi a Jerusalém para adorar e ofertar ao povo judeu. E não era verdade? Ele estava, inclusive, recolhendo ofertas para levar para o povo judeu, para esse povo ingrato. Prova que o caminho não é uma seita. E ele disse que não profanou o templo. Pelo contrário, ele estava ali fazendo voto de nazireu, se purificando. Foi um discurso formidável, tanto do ponto de vista retórico, histórico, teológico, político e pessoal. Depois vocês leiam lá, porque não dá tempo, gente. A gente lê tudo aqui. Então, Félix, naquele momento, não toma nenhuma medida contra Paulo. Não podia, né? A defesa foi excelente. Por várias vezes, Paulo é levado para dialogar com Félix e a sua esposa, a Drusila, filha do Herodes. Herodes Agripa I. Félix mantém Paulo preso no próprio palácio por 2 anos, com liberdade de receber os amigos, esperando que Paulo lhe oferecesse. Cara, era complicado, né? Para que ele o libertasse. Inclusive, a gente tem que lembrar de um detalhe. Paulo não falou que estava trazendo ofertas das igrejas da Macedônia para Jerusalém? Então, o que o gatuno Félix pensou? Está com muita bufunfa. Pode me pagar. Despertou interesse. E aí, isso rendeu 2 anos de cadeia para Paulo. Esse é o preço de ser cristão, né? Atos 25, já. Aí Paulo apela para o imperador. Ou seja, me leve uma circunstância superior, porque eu quero ir para uma instância mais alta, porque aqui não está dando certo. Ele percebeu que não... Até porque se ele fosse absolvido, que existia a possibilidade de ser absolvido, ele podia ser morto na rua, concorda? Ele apelando para o imperador, que no caso aí já era o Nero, o louco, pelo menos ele ia parar onde ele queria ir. O objetivo dele não era Roma, pelo menos ele ia parar em Roma, né? Paulo diante do Herodes Agripa II e Berenice. Aconteceu que surgiu agora um novo governador. No lugar do gato Félix, agora é o porco Festo.
Pórcio Festo. Só para decorar, tá? É o Pórcio Festo. Outra forma de decorar. Eu vou dar um método mnemônico aqui. Félix Festo. F-E-F-E. L de Félix e S de Festo. O L vem antes do S. Tá, gente? Só para vocês decorarem. Félix vem antes de Festo. Agora o novo governador da província, o Pórcio Festo. A Palestina fazia parte da província romana da Síria. Ele era membro de uma família nobre de Roma. Enquanto o outro tinha sido escravo, esse aí era de uma família aristocrática, nobre. Ele morreu 2 anos depois de assumir o cargo. Ele governou só de 60 a 62. O primeiro ato de governo dele foi fazer média com os judeus. Ele subiu a Jerusalém para uma conversa com os líderes judeus e ele queria aprender sobre a lei, o culto e os costumes judaicos. Para evitar conflito com os judeus, tinha que entender os judeus, tinha que entender a lei dos judeus. E ele fez algo inteligente. Como administrador, ele tinha a obrigação de conhecer. E aí ele foi a Jerusalém para conversar com eles. Qual era a intenção dele? Ganhar a simpatia dos líderes do Sinédrio e evitar motins e revoltas, como no período de Félix. Félix ficou muito mal visto, porque no período dele teve muita confusão. Ele era um péssimo administrador. Que ele tinha pecados contra Deus, pecados religiosos, blasfêmia, pecados contra César, olha a forçação de barra, pecados políticos e de sedição, de criar tumulto, confusão, né? E tentaram dar um aspecto político a uma acusação que era religiosa. Eles pensaram assim, os romanos são preocupados só com política, não são preocupados com religião, então se a gente dá uma maquiagem que o negócio é político, talvez os romanos dêem um fim no Paulo, né? O Festo, ele frustra a expectativa do Sinédrio. Ele determinou que os judeus apresentassem suas queixas contra Paulo em Cesareia. Ele foi sábio. Ele percebeu o que iria acontecer. Festo, como funcionário político e juiz, ameaçou ceder. Ele queria usar Paulo como instrumento para alcançar o favor dos judeus. Todo mundo que entrava, do governo romano, que chegava lá na Judéia, eles queriam fazer média com os judeus, por causa... A gente não falou aí que era uma cultura milenar? Os judeus eram muito fortes por causa dessa cultura milenar. Então tinha que fazer uma média com os judeus, porque como é que administrar a terra deles sem a aprovação deles? Então o que ele pensou? Talvez vou ceder, vou deixar Paulo na mão deles, que aí pelo menos eu saio ganhando, né? Isso já tinha acontecido, lembra? Que o Tiagão foi morto por causa disso? O discípulo de Jesus, o apóstolo Tiago, o grande, ele foi morto também para fazer uma média com os judeus, né? E aí o que acontece? Ele propõe que Paulo seja julgado em Jerusalém. Só que Paulo apela para ser julgado pelo imperador romano, por César. Não queria voltar para Jerusalém de jeito nenhum. O que ele disse? Ele foi responder para ele, para César apelastes, para César irás. Ao apelar para César, Paulo adquiria um status acima das perseguições, tanto do Sinédrio, em Jerusalém, quanto do tribunal de Festo, em Cesareia. Ou seja, eu subi para uma instância superior. Agora, vocês não podem fazer mais nada comigo, né? E aí ele se defendeu diante de Herodes Agripa II, no capítulo 26. Ele contou a conversão dele para o Herodes. E ele fala sobre o seu trabalho. Eu acho interessante como Deus dá oportunidade para os grandes homens, dos grandes impérios, de conhecê-lo, né? Eles não podem chegar diante do Senhor depois e falar assim, não, eu nunca ouvi falar, eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia do seu reino. Porque se a gente olhar toda a história, por exemplo, na época da Síria, na época da Babilônia, sempre tinha um profeta, um homem levantado por Deus para ir nos grandes homens, não tinha? Pregar para Nabucodonosor. Aqui também, o Herodes Agripa não poderia dizer que ele nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Não tinha condição. Então, Paulo permanece preso em Cesareia, aguardando a sua transferência para Roma. Nesse período, o rei Agripa II
faz uma visita oficial de cortesia ao Festo, o novo governador, com a sua irmã Berenice. Isso aqui é um caso incestuoso. Lembra que eu falei que o Agripa II era irmão de Berenice? Eu vou explicar um pouquinho essa história. Festo pede a ele conselho acerca de Paulo, e Agripa, que era rei, era rei em uma parte da Palestina. Então ele pediu a opinião do rei. O que eu faço com esse pepino? Porque já tinha 2 anos preso lá por causa do Félix, agora estou com essa batata quente na mão. O que eu faço? Vamos falar um pouquinho de Berenice. Ela era filha do Agripa I, irmã do Agripa II. Ou seja, ela era bisneta de Herodes o Grande. Ela foi casada com o tio dela, o Herodes de Calcis. Quando ele morreu, ela foi morar com o irmão dela. Para silenciar a fofoca de que ela e o irmão estavam tendo um caso, ela casou com o rei da Cilícia, o Polemo. Depois voltou para o Agripa II novamente. Mais tarde, ela foi amante de Tito, que era o filho adotivo do Vespásio, o conquistador de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, e sucessor de Vespásio, que era o imperador. Como imperador. Tito ficou como imperador no lugar do Vespásio. E ela teve um caso com ele. Gente boa, né? Festo, então, pede a Agripa que o ajude fazendo o relatório de envio do prisioneiro para Roma, o libelo acusatório. Por que ele pediu ajuda para fazer esse libelo? Pelo seguinte, ele não tinha o que acusar Paulo, mas também não tinha como libertar Paulo. Então ele pediu para o rei, me ajuda aí, porque eu não sei o que eu vou escrever nessa acusação. Aí Agripa pede para ouvi-lo, e Paulo é trazido acorrentado. Paulo era pequenininho, pouco atraente, as descrições que deram dele. Calvo, com sobrancelhas salientes, nariz adunco, pernas tortas e cheio de graça. Engraçado, a gente olha essa descrição, a gente pensa assim, Paulo era assim tão, né? Mas, na verdade, essa é a mesma descrição que fizeram de César Augusto. Então, isso aqui era elogio, viu, gente? A gente tem que entender que a beleza, o padrão de beleza vai mudando com o tempo. Não tinha uma época que a gordinha, a barrigudinha era o máximo? E depois não teve uma época que tinha que ser só osso, um esqueleto ambulante? É a mesma coisa. Essa descrição aqui do Paulo é exatamente a descrição de César Augusto. Eles consideravam uma imagem forte, uma imagem imponente, nariz adunco, calvo, quer dizer, um homem sábio. No Império Romano, a gente vê que a maioria dos imperadores eram calvos, né? Os governadores. Então, no discurso dele, o mais longo do livro de Atos, Paulo faz uma retrospectiva da sua vida, ele se justificou perante o rei, ele se defende das acusações, e, num certo ponto, ele fala da ressurreição. Ou seja, ele sempre dava um jeito de voltar na ressurreição, que ele sabia que esse era o tema base, né? Nesse momento, Festo interrompe grosseiramente aos berros. Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Na verdade, ele estava incomodado com a situação espiritual dele. O discurso de Paulo estava fazendo ele se remoer por dentro. Meu Deus, Então, ele, com mecanismo de defesa, ele deu um berro. Para, você estudou tanto que você está doido. Até hoje a gente ouve falar isso, né? Que estudar muito deixa doido. Será que deixa mesmo? Estudar muito deixa doido? É um absurdo, né? É um absurdo. Doido é que não estuda, né? Então, vamos ver lá a retrospectiva. Diante de Félix, Paulo rejeitou a acusação de sectarismo e enfatizou a continuidade entre o Evangelho e o Antigo Testamento. Ele disse que uma coisa não veio para anular a outra, é uma continuidade, é uma sequência. Diante de Festo, ele rejeitou a acusação de sedição, uma vez que ele nunca foi responsável por nenhuma perturbação da paz ou da ordem pública. Ele não fez nada de errado. Então, ele não era culpado de nenhuma sedição, de nenhuma confusão. E diante de Agripa II, não foram levantadas novas acusações. Ou seja, ele já tinha feito a sua defesa. A defesa estava pronta. As 3 defesas de Paulo foram bem-sucedidas. Os 3 afirmaram sua inocência. Proclamou na corte a sua tripla lealdade. Ele era fiel a Moisés e aos profetas, ele era fiel a César e era fiel a Jesus Cristo. Ou seja, ele era um judeu, romano e um cristão fiel. Não tinha motivo para ele ser acusado. Paulo, então, viajou para Roma. Aconteceu uma tempestade no mar e todos chegam sãos e salvos, apesar da tempestade. Agora é o seguinte, Paulo saiu de Cesareia Marítima, porque ele foi liberado para ir perante César,
foi para a cidade de Sidom, na Fenícia. De lá ele foi para Chipre. Estou fazendo um resumo antes de começar a destrinchar. A ilha de Chipre. Depois ele foi lá para a Ásia, em Lícia, Quinido, Salmona, que é a ilha de Creta. E depois ainda para Fenícia, na ilha de Creta. Ele primeiro pegou um cargueiro adramitindo. O primeiro navio que ele pegou. Fez a primeira escala em Sidom, na Fenícia. O Júlio era o centurião romano que era responsável por tomar conta de Paulo e dos demais prisioneiros que estavam nesse navio. Esses navios de carga carregavam de tudo, gente. Carregava carga, mas carregava escravos também. Ele permitiu que Paulo parasse em Sidom para ver amigos e receber alguma assistência. Ele o via como um erudito, que tinha uma influência no céu. Ele tinha um respeito muito grande por Paulo. E outra coisa, os romanos não davam comida, não davam assistência, não davam roupa, não davam colchão, não dava nada. Então, o prisioneiro precisava de assistência dos amigos e dos familiares. Por isso que Júlio, que foi com a cara do Paulo, lá quando parou em Sidom, falou, vai lá ver seus amigos para receber assistência. Senão Paulo não ia ter nem o que comer. Em Chipre, na ilha de Chipre, começou a vir fortes ventos contrários, e aí eles foram parar lá na frente, na Mirra, na Lícia. Lá eles pegaram um segundo navio, o cargueiro alexandrino, que transportava trigo de Alexandria para Roma. Alexandria, ali na costa norte da África, para Roma. O Egito era o maior celeiro de grãos do Império, por isso tinha muito navio passando nesse caminho aí, nessa rota. Aqui, vamos ver o mapinha de novo. Então, ele já tinha ido inicialmente de Jerusalém a Cesareia. Cesareia ficou 2 anos, pegou o navio, quando foi liberado, foi para Sidom, pegou recurso aqui com os amigos, com os irmãos dele em Cristo. E aí ele passou por cima de Chipre, parou na Lícia, depois circundou por cima a ilha de Rodes, parou em Quinido. Depois ele foi em direção a Creta, Bons Portos. Foi nessa região aqui que começou a pegar uns ventos ruins, começo de inverno. Na verdade, era setembro, outubro, mais ou menos, essa viagem. E a partir de novembro, fecha a navegação nessa região aqui do Mediterrâneo. Fecha, não tem condição de navegar. Já estava começando a ficar complicado. E depois, mais para frente, a gente vai ver que ele passou lá por Malta, Sicília e subiu. Vamos lá. Diário de bordo de Paulo e Lucas, estava junto, nas grandes emoções, Lucas normalmente está junto. Então, tinham perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Eles já havia passado o jejum. Então, a gente sabe que isso aconteceu no dia 5 de outubro de 59 depois de Cristo, porque esse dia do jejum aqui é o dia da expiação. O bom dos judeus que eles têm data marcada para tudo, a gente consegue saber quando aconteceu as coisas, né? No ano 59 depois de Cristo. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. O que ele estava fazendo aí era uma profecia. Só que ele não foi ouvido novamente. O tempo não ajudava e Paulo sugere ao capitão que eles permanecessem na ilha de Creta. Só que o capitão pensou assim, e o mestre do navio, né? Quem é esse cara para dar palpite? Concorda que eles não iam ouvi-lo? Quem é esse cara para dar palpite? Só que, até esse tempo aqui, Paulo já tinha passado por 3 naufrágios. Paulo entendia muito de navegação marítima, não era qualquer um. Tanto que Paulo e Lucas, eles usam expressões muito detalhadas deste diário de bordo. Capítulo 27, capítulo 28, muito detalhado. Da proa, da popa, do vento tal, sabe tudo de rosa dos ventos, eles sabem tudo de navegação. Só que o cara não... esse aqui é um escravo que está indo preso. Eu vou dar ouvido para esse cara? Olha o perigo. Ele era muito experiente, naufragou 3 vezes, que ele descreve em 2 Coríntios 11, 25, 3 vezes antes desse naufrágio que a gente vai falar. O naufrágio de Malta foi o 4º. Chegou a ficar à deriva no mar por 1 dia e 1 noite, agarrado no pedaço de madeira. Tinha experiência ou não tinha? 1 dia e 1 noite no mar. Gente, olha, terrível isso. Nas férias agora para o México, a gente fez um passeio de barco. Aí teve uma hora lá que o pessoal falou assim, quem quiser descer, desce. Só pega o snorkel e pode descer. Gente, eu imagino a situação de Paulo. Lá em casa desceu todo mundo de snorkel
E aí a gente tinha que tentar alcançar, porque assim, as ondas estavam muito fortes. E a gente tinha que mergulhar e tentar alcançar uma corda que estava muito embaixo na água, porque senão o oceano levava a gente embora. E eu fiquei desesperada, em pânico, porque o Guilherme não ouviu. E o Guilherme abaixou a cabeça, abriu os braços e deixou o mar levar ele. Eu falei, Jesus amado. Quando eu olho, o Guilherme estava muito longe. E eu não tinha condição de eu nadar até ele, porque estava tão forte as ondas, que eu não tinha força para chegar lá e conseguir retornar depois. Não ia ter condição. E, gente, eu vi a mão de Deus. Eu orei, o Guilherme conseguiu voltar. O Gustavo conseguiu também. O Gustavo não estava tão longe, mas já estava afastado. E o Gustavo, gente, é o tamanho do Gustavo. Ele tinha 10 anos de idade. Ele conseguiu voltar. Eu fiz uma força tão grande para nadar, tão forte, que eu imaginei, vai morrer todo mundo aqui. Porque não tenho condição. A água subia e descia com tanta força que eu não conseguia mergulhar para alcançar o cabo lá embaixo. E bebi água várias vezes, porque eu pedi para tirar a máscara e fiquei só com o snorkel, né? Rapaz, eu imagino ele um dia e uma noite no mar turbulento, depois de um naufrágio, pendurado numa madeira. Deve ser desesperador. Não dá pé, obviamente, né? Quantos quilômetros para baixo de mar? Ou sobreviver. Ou náufrago. Um náufrago. E aí? O capitão ignora ele, logicamente. Falou, quem é esse cara? Né? Um escravo me dando palpite? E eles partem, mas logo são pegos por um vento contrário. O famoso euroaquilão, que eu vou mostrar qual é o vento euroaquilão. Euro significa leste, em grego. Aquilão significa norte. Então, era um vento que vinha na direção nordeste. É um vento que sempre vem na direção nordeste. Que os leva para alto mar, onde ficaram à deriva por 15 dias. 15 dias largaram. Sabe quando o carro aquaplana, que você tira o pé do freio e deixa o carro ir? Desse jeito estava o navio. Deixou o navio ir à deriva. Seja o que Deus quiser. Só que se você imaginar que um oceano é gigante e você corre o risco de não encontrar lugar nenhum, tenso, né? Não parar em lugar nenhum. Eles tiveram que lançar fora a carga do navio e a armação do navio. Eles tinham passado cordas por baixo da popa do navio, da proa do navio, para reforçar o navio. Eles tiveram que arrancar toda a armação do navio e jogar no mar, para tentar se manter vivos. Quando já estavam desanimados, achando que morreriam todos, Paulo traz uma mensagem de ânimo e fala para não desistirem. Nova profecia de Paulo. Quem despreza conselho sofre grandes danos. Essa é a lição que ficou para o comandante do navio. Quem despreza conselho sofre grandes danos. Ou seja, ele estava com pressa, não quis parar onde Paulo mandou parar, porque ele estava pensando no dinheiro, concorda? Que tinha carga para levar. E acabou tendo que jogar toda a carga no mar, porque senão todos iam morrer. Então, aqui é uma rosa dos ventos. O vento, são 8 ventos que alcançam o Mediterrâneo. 8. Em todas essas direções, a rosa dos ventos. O euroaquilão é esse aqui, ó, que vem da Grécia. Ele também é chamado de vento gregal. Ele vem da direção da Grécia, frio, muito forte, é um tufão, extremamente violento, comum nesse período. Inclusive, presume-se que esse vento que pegou o navio que estava Jonas. Foi o mesmo que pegou o navio de Jonas, até porque Jonas estava passando por essa região. Atos 27, de 21 a 25, diz o seguinte. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, eles estavam de jejum, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Ele fez igual a mulher casada. Eu te disse. Entenderam? Eu te disse. Não é assim que mulher casada faz? Então, Paulo fez desse jeito. Eu falei, mas ele foi muito educado, né? Ele não falou daquele jeito, né? Olha o jeito que ele falou. Vocês deveriam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta. Até porque ele deveria falar muito bonito, né? Muito eloquente, então. Pois assim teriam evitado. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Já está evangelizando. Como todo bom cristão cheio do Espírito Santo, ele não perde uma oportunidade. Olha, que bonito que ele falou. Um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro.
dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Pregou, né? Quando já estavam próximos à ilha de Malta, o navio naufragou. No navio estavam Paulo, Lucas, Aristarco e mais 276 passageiros. Entre eles, uma leva de prisioneiros. Lá em Malta, mais ou menos na década de 60, alguns arqueologistas e navegadores acharam 4 âncoras da época do Império Romano, exatamente do jeito que está descrito. Por isso que a gente entende por que Lucas foi tão detalhado. Foi direção do Espírito Santo, para provar que a Bíblia é real. Então, lá descreve no texto, né, que deu 35 metros, jogou uma âncora. Deu 25 metros, jogou outra âncora. No total foram 4 âncoras. Eles acharam as 4 âncoras. Só que na época, um bobinho lá derreteu uma âncora, o outro vendeu para não sei quem. Imagina, 4 preciosidades dessa, 4 âncoras. E o navio naufragado. Eles encontraram tudo. O Senhor lhe mostrara que, embora tivessem muitas perdas materiais, todos sairiam com vida. E foi o que aconteceu. Todos ficaram vivos. Os soldados resolveram matá-los e foram impedidos pelo centurião Júlio. Na hora que o pessoal do navio, os soldados, viram que o negócio estava feio mesmo, eles iam fugir de bote. Aí Paulo avisou para o comandante, se eles pularem nesse bote e saírem, eles vão ser mortos. E aí o comandante dessa vez ouviu. E aí ele cortou as cordas do bote, deixou o bote ir embora. E aí por isso que esse pessoal sobreviveu, senão até esses soldados seriam morridos. Então, naufragaram eles falam que é a Baía de São Paulo, que é onde ele naufragou. Na verdade, depois descobriram essas âncoras, foi na Baía de São Tomás. Quem tiver a honra de conhecer Malta, vai lá na Baía de São Tomás. Foi lá que naufragou o navio. Eles ficaram 3 meses em Malta. Foram acolhidos com grande humanidade pelos bárbaros. Bárbaros, gente, quando fala em bárbaros, a gente pensa um pessoal rude, né? Um pessoal grotesco, um pessoal que arranca o pescoço do outro assim, enfia a espada, aquela coisa. Não, gente. Para o Império Romano, quem não era romano era bárbaro. Entenderam? Quem não era romano era bárbaro. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer esse pessoal do naufrágio. Imagina, ali deveria ser, estava começando inverno, então deveria ser uma água muito fria. E Paulo procurou manter o fogo aceso. Aí todo mundo conhece a história da víbora, né? A víbora prendeu na mão de Paulo. Aí os bárbaros gritaram, é um assassino! Tendo se livrado do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Só que nada aconteceu. Aí eles disseram, é um Deus! Teve um episódio semelhante, onde aconteceu um episódio semelhante, só que ao contrário. Na terra do Timóteo. Qual era a terra do Timóteo? O menino do pijama listrado. Vocês não lembram a terra do Timóteo? Listra. Lá em Listra, quando fizeram lá a cura do paralítico, eles foram considerados deuses, não foram? Aí quando eles rasgaram as vestes, falaram, não, nós não somos deuses, o que eles fizeram? Partiram para cima, não foi? Aqui aconteceu o contrário. Eles falaram, vai morrer, esse cara realmente não vale nada, porque se livrou do mar, agora vai ser morto por uma víbora. E olha, quando ele não morreu, não inchou, não caiu, nada, disseram, é um Deus. Fizeram o contrário do outro episódio. Então, nesse período, Paulo conheceu o pai de Públio, que era o prefeito da ilha de Malta. O pai dele estava com febre, estava com disenteria. Ele orou e o homem foi curado. Imagina numa ilha pequena, há 2000 anos atrás, praticamente nem existia medicina direito tradicional, não existia poucos recursos, né? Então, imagina numa ilha, descobre que um cara orou por alguém e essa pessoa foi curada. O que acontece? Nossa, virou uma muvuca, né? Todo mundo queria oração. Paulo se envolveu nesse ministério de cura nessa ilha. E muitas pessoas foram abençoadas. E eles receberam ele com gratidão, deram presentes, deram suprimentos. Sabia que ele era preso, né, do Império Romano, então fizeram, novamente Deus
proveu para Paulo através das pessoas, né? Depois de 3 meses, passou por ali um navio que vinha de Alexandria. Lembra que eu falei que é de Alexandria para o Egito, Alexandria no Egito para Roma, tinha muitos navios, porque o Egito, que era o celeiro do mundo na época. Então ele pegou esse novo navio, indo para a Itália, que levou até a cidade de Puteoli. Provavelmente demorou 3 meses, porque esperaram passar todo o inverno, para depois voltar à navegação naquela região. A partir dali, Paulo é levado por terra, a partir de Puteoli, até Roma. Então, de Malta, da ilha de Malta, para a ilha da Sicília, ali ao sul, sabe a botinha da Itália? Lá no pezinho da botinha da Itália está a Sicília. Até ali são 130 quilômetros de mar, da Sicília até Régio, de mar, 110 quilômetros, de Régio a Puteoli, 290 quilômetros, e de Puteoli, pela Via Ápia, até Roma, 200 quilômetros. Vocês lembram que eu falei da Via Ignácia, que ligava o Oriente ao Ocidente, né? Quando entrava em Roma, a via principal era a Via Ápia, que subia a bota lá da Itália, até chegar a Roma. Vamos falar um pouquinho de Roma? Roma, a mais esplêndida cidade da época, capital do mais poderoso império. Era a maior cidade do império, inclusive, de beleza colossal, profundamente corrupta. Sêneca e Juvenal descreviam Roma da seguinte forma: cloaca de iniquidade, esgoto do mundo. Imagina, uma cidade belíssima, a maior do Império Romano, era a cloaca da humanidade. Obrigava pessoas de todos os tipos. Lá tinha romanos, gregos, bárbaros, judeus. Aceitava todo mundo. Tinha um panteão de divindades, como Atenas, como Corinto. Mas eles respeitavam a religião dos diversos povos. A lei romana dava a todo cidadão o direito de defender-se, graças a Deus. O direito romano tornou-se modelo para o mundo inteiro até os dias atuais. Todo mundo tem o direito de defender-se. As estradas romanas, de pedras, elas eram construídas e protegidas pelas falanges romanas. Vou mostrar o que são as falanges. Possibilitavam comércio rápido e transporte de missionários pelo mundo. Não foi à toa que Deus colocou a igreja primitiva nesse período, porque já tinha estradas. Se fosse no período anterior que não tinha estradas, como é que ia divulgar o evangelho? Por 8 vezes, Paulo deixou claro o propósito de ir a Roma. Era o seu alvo, como Jerusalém era o alvo de Jesus. A igreja de Roma foi fundada provavelmente por romanos presentes lá na época do Pentecostes. Ou seja, não surgiu com Paulo, já existia desde a época dos Pentecostes. Mais ou menos ano 30 por aí. Paulo ficou preso lá de 61 a 63. Ou seja, ele ficou 2 anos em Cesareia, depois mais 2 anos preso na cidade de Roma. E foi lá que ele escreveu as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Depois, mais para frente, a gente sabe, não no livro de Atos, mas a gente sabe que ele ficou preso novamente em Roma, que foi quando ele escreveu a última carta, que foi 2 Timóteo, em 67 depois de Cristo. Quando apenas Lucas estava com ele, e foi o ano que ele foi morto. Aqui é uma falange romana. Eu disse sobre as sarissas para vocês lá na aula de introdução. Sarissas são essas lanças de 4 a 7 metros de altura, que foram inventadas por Filipe II da Macedônia, o rei da Macedônia, que é o pai de Alexandre o Grande. Isso aí, o Império Romano herdou dos gregos, essa tecnologia de guerra. Eles ficavam na formação de falange. Falange não são os ossos dos dedos? Eles chamavam de falange porque ficava um soldado do lado do outro com essas sarissas. Então formava falanges, formava dedos. As rodovias romanas, elas eram protegidas por essas falanges aqui, ó. Quem tentasse passar virava espeto. Concorda? Ninguém ia ousar passar se eles não permitissem, porque virava espetinho aí. Você imagina 4 a 7 metros? O negócio era bravo. Então, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que ele havia alugado. Ele teve como ele era cidadão romano e, na verdade, não existia nenhuma denúncia contra ele, eles sabiam que ele era inocente,
Então, eles deixaram que ele ficasse numa casa dele, vigiado por um soldado. Ele ficava algemado com um soldado. Coitado do soldado, né, gente? Aí é sacanagem, né? O soldado estava tão preso quanto ele. E recebia todos os que iam vê-lo. Ele pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Ele ficou livre para pregar o evangelho esses 2 anos em Roma. Nesse período que Paulo estava preso em Roma, ele conseguiu pregar para todo o exército romano. Os judeus negaram, né? E ele não perdia tempo. Paulo era furioso, no bom sentido. Por 4 vezes houve oposição teimosa dos judeus que fez Paulo voltar-se para os gentios. A gente viu isso acontecendo na Antioquia da Psídia, lá na Galácia. Em Corinto. Onde ficava Corinto? Na Caia, atual sul da Grécia. Em Éfeso, na Turquia, e Roma, capital do Império Romano, capital da Itália. Propósito de Lucas, mostrar como o evangelho, anunciado inicialmente por iletrados pescadores judeus, saiu de Jerusalém e em 30 anos conquistou Roma, a capital do Império. Foi por isso que Lucas fez tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, endereçado a Teófilo, para contar que com tão pouco tempo, 30 anos é pouco tempo, para correr no Império Romano e chegar, na verdade, não chegou só a Roma, né? Depois, mais para frente, a gente vê nas epístolas paulinas que Paulo chegou à Espanha, levando o evangelho. Quais foram as consequências da prisão de Paulo em Roma? A igreja de Roma começou a pregar com mais ousadia. Nesses 2 anos, Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como todos os membros da casa imperial. Todo mundo do Império Romano ouviu o evangelho. Todo mundo ouviu o evangelho. Não podendo visitar as igrejas, Paulo escreveu cartas. Foi por isso que a gente tem esse Novo Testamento rico de informação. Dessa primeira prisão, Paulo orou para ser libertado e pediu oração nesse sentido às igrejas. Na segunda, ele não pediu. Ele já sentiu que ali o tempo dele estava acabando. Mas na primeira prisão, ele pediu oração às igrejas para que ele fosse liberto. Ele sentia que a missão dele não tinha acabado. Paulo continuou seu trabalho após ser solto, fazendo uma 4ª viagem missionária, que lá na introdução a gente mostrou o roteiro da 4ª viagem missionária. Ele andou muito nessa 4ª viagem. Na verdade, essa viagem aqui, se eu fosse nomear, eu consideraria essa a 4ª viagem. Ele não evangelizou todo mundo aí no caminho? Não evangelizou o pessoal da Ilha de Malta? Não evangelizou Roma? Eu consideraria essa a 4ª viagem missionária e essa outra que ele chegou na Espanha a 5ª. Porque eu não consigo ver Paulo viajando que não seja a missão. Concordam? Paulo não perdia tempo. Foi capturado novamente e colocado em uma masmorra romana, de onde saiu para o martírio no ano 67 depois de Cristo. Nero foi imperador do ano 54 até o ano 68. Quando ele chegou aí na primeira prisão, foi no ano 60. Ele ficou preso de 60 a 62, que era Nero. Só que Nero não estava tão louco ainda e não estava tão hostil em relação ao cristianismo. Dizem que provavelmente foi o próprio Nero que botou fogo em Roma, porque enquanto Roma pegava fogo, ele ficava lá tocando a lira dele, cantando, porque ele se achava um artista, né? Quando ele estava prestes a morrer, ele falava assim, o mundo perdeu um grande artista. Era todo excêntrico, né? Ele era muito louco. E aí, dizem até que ele era louco porque ele tomava muito vinho. E aquelas
onde eles colocavam vinho era barro, eram coisas... Como é que chama essas tigelas grandes de barro? Não era tonel, era tipo um vaso grande de barro. Só que por dentro eles passavam acetato de chumbo para manter esse vinho ali sem estragar. E aí, esse pessoal que era muito rico, bebia demais, ficava intoxicado por chumbo, aí ficava louco. Então, provavelmente foi isso que deixou Nero louco. Nero, Calígula, Henrique VIII talvez tenha sido mais ou menos igual, porque eles começam mais ou menos normais e eles piram do meio do tempo em diante até a morte, né? Eles piram mesmo. Então, provavelmente foi intoxicação por acetato de chumbo. E Nero, como ele começou a sentir que o pessoal estava desconfiando que ele é que tinha botado fogo em Roma. Por quê? Porque ele queria revitalizar Roma. Ele considerava Roma uma cidade muito velha, arcaica. Ele queria fazer construções novas, coisas grandiosas. Então, vamos botar fogo para limpar isso aqui? E para piorar, onde ele botou fogo não era onde os cristãos moravam. Então, ele usou isso como argumento. Não pegou fogo na região dos cristãos, porque foi os cristãos que botaram fogo em Roma. Vocês estão entendendo? E aí, como Paulo era considerado o líder da seita dos nazarenos, Paulo tinha que morrer para pagar pelo prejuízo e as perdas das vidas e tudo mais, né? Então, no ano 67 foi quando ele foi decapitado. No mesmo ano, provavelmente foi no mesmo ano que Pedro, né? Eu creio que foi no mesmo ano, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como Jesus Cristo. E lá também, em Roma, e também por Nero. Esse gigante de Deus tombou como mártir, mas foi recebido no céu como um príncipe. A Deus seja a glória por sua vida, pelo seu ministério e pelo seu exemplo. Então, a gente vai encerrar. Olha, com 15 minutos de lucro, hein? Achei que não ia dar tempo, deu tempo. Abaixa um pouquinho o som para mim. A gente vai... Nossa, tá baixo. Pode abaixar bastante, baixa bastante. Então, a gente vai encerrar o livro de Atos falando as últimas palavras de Paulo na Bíblia. Não no livro de Atos, porque o livro de Atos é considerado um livro inconcluso, né? Ele conclui falando que Paulo ficou preso 2 anos na cidade de Roma, pregando o evangelho livremente. Foi essa a conclusão que Lucas deu. Mas, na verdade, a gente sabe que o negócio continuou, né? Tanto que teve outras viagens missionárias. E lá em 2 Timóteo, é o que tem de último que Paulo falou na Bíblia. Ele disse o seguinte: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, sacrifício com derramamento de sangue. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém.